Não são só os golpistas de microfone lá nos Estados Unidos que estão sob investigação, não. A rede Jovem Pan, que engloba os canais de YouTube, de rádio e de televisão, também estão na mira do Ministério Público Federal. Vamos começar aqui com esse vídeo que resume bem a nossa próxima notícia. O federal instaurou, nesta segunda-feira, 9 de janeiro, um inquérito para apurar a conduta da rede Jovem Pan pela disseminação de notícias falsas sobre as instituições brasileiras, além do potencial de incentivar os atos antidemocráticos. De acordo com o MPF, o foco da investigação será a veiculação de notícias falsas, comentários abusivos contra os três poderes e os discursos que atentam contra a ordem. Segundo o órgão, na cobertura dos ataques terroristas em Brasília, os comentaristas da Jovem Pan minimizaram o teor de ruptura institucional dos atos e tentaram justificar as motivações dos criminosos que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. O Ministério Público também determinou que a Jovem Pan não deve fazer qualquer alteração em seu canal do YouTube, como remoção de vídeo. Qualquer ação nesse sentido configura crime. Ainda na segunda-feira, 9 de janeiro, o empresário Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, renunciou ao cargo de presidente do grupo Jovem Pan. O novo presidente é Roberto Araújo, que assumiu nessa segunda. O MPF instaurou, então, um inquérito civil, então ele não é ainda uma investigação de natureza criminal, é uma investigação de natureza civil, porque nem todo ilícito necessariamente é penal. E praticamente todo ilícito penal é também um ilícito civil. Então, como uma empresa que está sob uma concessão que é regulado por lei federal, eles têm alguns valores e alguns compromissos éticos na transmissão e na produção do conteúdo que eles levam para o seu público. E o MPF está entendendo que isso não está sendo respeitado, não. E isso, assim que foi instaurado, já começou a ocasionar, dentro da própria Jovem Pan, algumas alterações. Umas que nós vimos aí foi do Tutina, a gente vai voltar a falar sobre ela, mas também, após a investigação do MPF, a notícia aqui do Poder 360, a Jovem Pan afasta comentaristas. O grupo Jovem Pan decidiu na terça-feira, dia 10 de janeiro, afastar os comentaristas Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, os dois moram nos Estados Unidos, e Zoe Martinez, por tempo indeterminado, segundo apurou o Poder 360. A medida foi tomada pelo conselho do grupo depois que o MPF de São Paulo instaurou um inquérito para apurar a conduta da rede de comunicação que tem disseminado fake news e incentivado atos extremistas contra as instituições brasileiras. Segundo o documento, a Jovem Pan tem veiculado, sem evidências, conteúdos desinformativos com potencial para minar a confiança dos cidadãos nas instituições brasileiras. E como o vídeo falou também no comecinho lá, além dos comentaristas, o próprio Tutinha, que era o presidente, deixou o grupo Jovem Pan em meio aos atos golpistas. Os funcionários apontam que Roberto Araújo, presidente da rádio, passará a presidir o grupo. E dessa notícia eu vou só trazer aqui no finalzinho que a Veja fala, nos últimos anos, a empresa foi marcada por amealhar sob seu guarda-chuva comentaristas que defendem posicionamentos escabrosos, como colocar em dúvida a eficácia da vacina contra a Covid-19 e fomentar atos golpistas. Renato, o que você achou dessa situação aí? Olha, a Jovem Pan ela é golpista já em seu DNA. Quem imaginaria da minha geração? Eu sou de 83, tenho 39 anos agora. Nunca imaginaríamos, nossa geração, que uma rádio de música popular, de diversão, de piadas, de descontração, pegaria toda essa audiência jovem que tinha e tem e mudaria o eixo da música, da diversão, do cômico para o golpismo barato em nome do poder e vendo aí uma possibilidade de abertura, porque houve um ataque à Rede Globo, e todo mundo sabia disso, que o bolsonarismo se indispôs com a Rede Globo, que é a gigante da comunicação, e o que faltasse, os golpes que a Rede Globo tomasse, alimentariam a ambição, né, da Jovem Pan, da Record, desses grupos golpistas, e eles não pensaram duas vezes e deram um golpe primeiro em sua audiência, já que não foi avisado que eles se tornariam, a partir dali, um pasquim fascista. E agora, é claro, eles vão responder por isso, porque o que fez esse Constantino, essa Zoe cubana do Paraguai, e toda aquela catrefa de gente saudosista e viúvos da ditadura, né, discípulos de Olavo de Carvalho, o que eles fizeram na mente das pessoas
para que elas continuassem acampadas. Isso aí, com certeza, eles foram os intelectuais do golpe, se é que essas pessoas podem ser em qualquer nível chamadas de intelectuais, mas foram os formadores de opinião do golpe que a gente viveu agora, e tem, com certeza, na minha opinião, de ter cancelado a sua concessão, porque é uma concessão pública, tem que ter uma utilidade pública, uma função pública, e a função pública dos meios de comunicação numa democracia é central. Não há democracia sem uma possibilidade de acesso à informação. As pessoas votam de acordo com o que sabem. As pessoas agem e exercem a sua cidadania de acordo com os elementos informacionais que têm ao seu dispor. E por isso a importância dos meios de comunicação, e por isso eles também são, de algum modo, inatingíveis na democracia. A valorização quase absoluta do direito à liberdade de expressão advém daí, da necessidade desse direito para o exercício da democracia. E eles foram grandes traidores desse direito. Eles negaram esse direito. Eles demonstraram que esse direito não pode ser absoluto. Há outros direitos também a serem cotejados, comparados, e nesse caso em absoluto eles se revelaram uma ameaça à própria democracia, né? Então está só começando a ruir o castelo de carta deles, e eu estou aqui, ó, com um pacote de pipoca dessas que vem com margarina, com manteiga de cinema, sabe? Estou me lambuzando. Você falou, não pode ser chamado de intelectuais, esses são os mentores pseudo-intelectuais desse golpe, né? O que você acha, Anderson? Primeiro, a gente tem que lembrar que a história, ela muda, né? Acontece desvios inacreditáveis. Se a Jovem Pan, que o Renato conhecia, era da música eletrônica, daquele Pânico que fazia as piadas, a Veja também. A Veja já teve, dentro do casting dela lá, Chico Malfitani, fundador dos Gaviões da Fiel, trabalhou em campanhas do PT, e Luiz Carlos Fon. Né? Você tinha na Editora Abril a Páginas Amarelas com entrevistas do Juca Kfouri. Então, aqui a gente tem que discutir aqui realmente alguns pontos sérios, Tasso. Eu queria pedir aqui um pouquinho mais de tempo, porque até como diretor do Barão de Tararé, que é o Centro de Mídia Alternativa, que estuda essas questões, a gente tem que abordar um dia aqui especificadamente a questão de regulação da mídia. Isso é de suma importância. Eu vou tocar em uns pontos, mas a gente tem que se aprofundar nisso. Por quê? A gente está falando aqui que como funciona. O governo abre bandas, né, na concessão pública. Então, tinha 3 bandas, né? Por isso que você, para quem lembra dos canais, era o canal 4, canal 5, e assim vai. E como que funciona isso? Daí ele permite que as pessoas possam comprar, e quem tem mais grana compra esse espaço. Mas não é bem assim. Nós temos que discutir alguns pontos cruciais de como são feitas essas compras, que 90% são políticas, e as consequências dessas compras. Por exemplo, é importante a gente estudar os processos de concessão em inglês, nós seguimos o norte-americano, pensar leis de meio, como foi leis de meio lá. Por exemplo, essa questão cruzada, você pega quando entra leis de meio na Argentina, você vê que grandes jornalões tiveram que optar por que lado eu vou. Eu não posso ter tudo. Político não pode ter concessão de rádio e TV. Né? Então, a gente tem que discutir alguns pontos, tem que ser amplamente discutido com a sociedade civil que modelo de TV que nós queremos. Não pode ser de cima para baixo. Né? Então, por exemplo, Renato, falando aqui do espectro também, muito se fala do papel, da responsabilidade das plataformas digitais, depois, quando entra nessa comunicação social eletrônica, né? É uma forma que quem discute fala, para não ficar usando mídia, fala comunicação social eletrônica, tem que regular esse espaço também. E tem uma questão aqui que, Renato, você acompanha as mídias alternativas pretas, periféricas, eu falo muito isso.
Nós não criamos um jornal empoderado, aqui no meu caso, porque eu só quero ter uma narrativa diferente do que já tem. A gente tem que falar também que é uma questão de empregabilidade. Os espaços são fechados, é uma concessão pública que tem nesses lugares, mas o espaço ele não é aberto para o Renato estar lá expondo as suas ideias. Então, quando nascem mídias alternativas também, como o Jornal Empoderado, em especial porque fala de uma camada de população que mais sofre no país, é porque nós também não nos enxergamos e não abrimos, não temos esse espaço. E por fim, tá, é porque é muito longo isso, tem muita coisa para ser falado, mas eu vou dar um exemplo prático. Aqui uma vez, Renato e Tasso, e todo mundo está vendo, eu fui dar uma aula de comunicação social numa favela da Zona Sul de São Paulo. E eu sempre falo isso. Daí chegou lá, eu peguei e comecei a perguntar se eles conheciam Paulo Henrique Amorim, que o Mídia Ninja, Fórum, e o pessoal, uns conheciam, outros não. A questão foi quando eu peguei e falei assim, tem uma emissora da TV aberta que o slogan dela é a TV da Família Brasileira. Só que essa TV da Família Brasileira, com todo respeito, ela só tem novela mexicana. E outra, o programa de humor dela coloca a mulher numa situação de estereótipo, de afetada e sempre pelada. E eu perguntei para o menino da quebrada, Renata, sua mãe é igual a sua irmã, essas mulheres que você vê aqui? E mostrei a foto. Mano, você tá de brincadeira, mano? Minha mãe não anda assim na rua. E aí eu mostrei uma foto na época daquele passarinho que andava com a camisetinha no meio da barriga, aquele ator negro. Eu falei assim, as pessoas do seu bairro negras, elas andam assim no dia a dia? Todo mundo anda assim? Então a discussão aqui é, se é uma concessão pública, por que nós não nos enxergamos lá? E quando nós estamos, isso porque eu estou falando da TV que diz ser a TV da Família Brasileira. Mas eu também posso dizer da principal TV que nós temos, que é a Rede Globo, que faz para mim um desserviço quando ela ainda mantém novela de época, que é só fortalecimento do estereótipo racista, que não tem mais necessidade no período que a gente vive. Então a gente tem que discutir, Renato, com muita seriedade, e o governo vai precisar dar uma resposta nesse novo governo, que tipo de regulação nós vamos ter de mídia? A coragem, porque o que acontece hoje, eles se apropriam de um bem público para interesses pessoais que normalmente são financistas. Essa é a grande questão. Nós não estamos discutindo conteúdo ainda desses canais, desses espaços. A gente está vendo o quê? O vale tudo para que ele mantenha o seu status quo financeiro. Tanto é que o seu Tutinha da Jovem Pan, quando ele manda a primeira leva embora no final do ano, ele fala, cumpriu o seu papel lá, não tem mais motivo de ter tantas pessoas extrema-direita, ou seja, para ele é um jogo comercial, não é de conteúdo, é o vale tudo. Se valer a pena ter um monte de pessoas da esquerda para alavancar num governo Lula, tá posto. Olha, então a gente vai pôr um monte de negro, vai pôr gay, vai pôr indígena, porque o governo Lula dialoga com essa gente e a gente quer estar bem com o governo Lula, e isso nos traz o quê? Dividendos. Então, o que a gente tem que discutir aqui é esses modelos e como são utilizados. É muito mais abaixo do que simplesmente falar, é meia dúzia de antidemocrata. A gente tem que discutir a fundo essa forma que eles fazem, esses excessos que existem hoje no país, que se a gente não tiver coragem, o governo não tiver coragem de debater, a gente vai vir daqui 20 anos continuar falando a mesma coisa. Eu não quero que a Jovem Pan acabe, nem a Rede Globo, mas eu quero que o Meteoro, por exemplo, possa ter espaço na TV aberta. A Fórum, o Jornal Empoderado. Essa é a discussão. E quando tiverem esses negros, indígenas, mulheres nesses espaços, que eles sejam representados da forma. Existe mulher que pode ser igual a uma mulher que pode ter, mas a maioria das mulheres que nós conhecemos, dou exemplo aqui de uma maravilhosa mulher, a doutora Ana Sofia, aqui do Meteoro, elas não, tenho certeza que elas não são representadas na TV da Família Brasileira. Desculpa, Tasso, se alongar um pouco mais, mas era um pouquinho disso, mas eu acho que dá para a gente expandir mais. Temos falado de uma comunicação convergente, e aí é um papo para um próximo
programa aqui, de um corte, mas esse é um papo que me incomoda muito, porque a gente vive disso e não podemos mais aceitar jogatina numa área que a gente viu que levou quase Renata à cadeia, por exemplo, que foi as fake news e todo esse sistema. E dá a comunicação para a União Brasil, o Lula, eu torço que o Lula tenha certeza do que ele fez, porque isso é extremamente delicado, complicado, e a gente vai estar dando um espaço que eles sabem lidar muito bem para fazer o mal para um grupo que nós não confiamos a troco de governabilidade. Eu temo muito por isso. Confio extremamente no Lula, mas esse ponto na comunicação, isso é o coração de um governo também. Desculpa me alongar, mas é que é um tema que não dá para a gente apenas passar superficialmente. A gente tem que entrar um pouco nos meandros dele. Desculpa aí, Tasso. Bem capaz. Você acha que vou pedir desculpa por essa aula, por esse grande discurso aqui? O pessoal está até pedindo para você assumir o Ministério das Comunicações já, Anderson. É isso aí, Anderson. Renato, quer comentar mais alguma coisa? Claro, realmente, eu acho que o Anderson está muito certo. Tocou na questão central, Anderson. Não existe a possibilidade de fazer as pazes com a história, de redimir a nossa história, de julgar os nossos algozes, de enfrentar a questão da ditadura militar, mas também dos mecanismos do genocídio negro que operam no dia a dia, na história do nosso país, sem, de algum modo, enfrentar o monopólio da mídia no Brasil. O monopólio midiático no Brasil foi o que colocou a nossa cara como um retrato falado do medo, do terror, dos crimes, da indolência, do mau-caratismo, do uso de drogas, da dependência química, da violência, do machismo e de todo o mal que rondava pela cabeça das pessoas foi materializado no nosso rosto a partir de personagens. Quem não se lembra aqui da novela Senhora do Destino? A novela Senhora do Destino, da Maria do Carmo, da Nazaré e tal, era uma novela que dizia o seguinte: uma mulher vinda lá do sertão, do Nordeste, a Maria do Carmo, com 4, 5, 6 filhos, sozinha, sem marido, ia para São Paulo. Em São Paulo, ela se tornava o quê? Uma empresária, senhora do seu próprio destino, uma empresária de sucesso, com filhos empreiteiros, filhos políticos, filhos donos de restaurante, etc, etc, etc. Então, ela já vendia uma imagem do self-made man, da meritocracia, a partir da sua protagonista principal, porque minha mãe veio da Paraíba e eu, pela vida que passei, sei que o script não é esse. Pela vida que os nordestinos têm em São Paulo, eu sei também que o script não é esse. Mas, indo mais além nessa novela, tinha um personagem lá, tinha um núcleo negro, um núcleo do morro, um núcleo pobre da novela. Nesse núcleo, tinha uma mulher negra, com seus 2, 3 filhos, já jovens, com problemas para educar esses jovens, né, como todas as mães solteiras têm, e o marido dela acabou de sair da cadeia. E era um vagabundo, bandido, não respeitava a mulher, não tinha amor pelos filhos, era um homem negro. E ela fez o quê? Na novela, trocou ele, é claro, um encosto desse, por um homem branco português. Era um taxista português. Olha o simbolismo que isso carrega. Uma mulher negra que se afasta do perigo, do mal, do mau-caratismo, do encosto e se cai na mão do Salvador, um homem branco português. Isso é violência. Agora volta... Não, Renato, mas isso está muito no passado. Não vamos julgar a Rede Globo pelo passado. Então voltamos para o presente. A novela A Força do Querer. O que fez essa novela? Aproveitou da discussão sobre o feminismo, das desigualdades de gênero muito legítima e que vem ganhando força mundialmente, colocou a Geisa, uma personagem, para ser mulher, policial, porque daí surfou na onda do militarismo, que é um reacionarismo brasileiro, sempre foi, uma mulher branca, policial e lutadora de MMA. Não nos esqueçamos disso, porque foi um esporte que teve um boom recentemente e que é uma indústria muito lucrativa e que tem nos Estados Unidos hoje em dia o seu berço a partir do UFC. Então ela construiu essa figura da mulher de bem, policial, lutadora de MMA,
mulher feminista, imponente, autônoma, e do outro lado está quem? Vitória na Guerra, Sabiá, e não sei o quê, gente que não tem história, não tem parente, não tem filho, não sei nem para onde veio, só veio para figurar e morrer e ser a representação do mal. E daí do outro lado colocaram um homem para ser a figura do bandido, daí esse cara não respeita a mulher, não respeita os filhos, não respeita ninguém, é uma pessoa que é também um encosto. Então, esse tipo de manobra ideológica promovida pelas novelas da Globo, pelo noticiário e por toda a programação, programou as pessoas no nosso país a olharem para nós numa notícia que diz tinha passagem pela polícia. Essas pessoas programadas dizem amém. Então tinha que morrer mesmo, porque se parece daquele personagem da novela que eu assisti agora há pouco. Então, naturalizar um genocídio em curso no país mais violento do mundo. Se é o país mais violento do mundo, as pessoas deveriam estar em choque, em pânico, como se fosse, inclusive, uma pandemia. São números pandêmicos. A pandemia da violência afetou o nosso país há décadas e nunca houve uma vacina, nunca houve uma política de prevenção ao homicídio. Por quê? Muito por conta dos instrumentos ideológicos, né? E a mídia tem um grande papel nisso. Então, para a gente fazer um acerto de contas com o militarismo, a gente tem que fazer um acerto de contas com um monopólio midiático que nos afeta, né? Ô, Renato, eu sempre falo o seguinte, que nas novelas, aí você pontuou, funciona assim, a ficção cabe ao núcleo branco. Daí ele pode sair da favela e virar o dono do planeta. O negro não, ele continua na realidade do crime, na realidade da favela, do samba, do futebol. Então, quando a gente discute até um momento, Tássio, para depois a gente voltar a falar disso, porque é um tema importantíssimo, porque o governo Bolsonaro chega no poder através de aprender, eles aprendem essa tecnologia chamada internet e dominam isso como ninguém, e eles chegam nas nossas mães, tias, enfim, para fazer o que eles fizeram. Então, a gente tem que discutir muito a fundo isso, porque continua se reproduzindo isso, essas escalas, mas não é de hoje, só aumentou a forma e mais agressiva, mas essas pitadas são dadas no cotidiano. Por exemplo, se quer falar de mídia, por exemplo, o negro no futebol, ele é o comentarista, ele tem que fazer piada. Ele tem que ser um engraçadinho. Ele tem que contar as coisas engraçadas. E cabe a pessoa, o apresentador, mesmo sendo no futebol branco, a fazer os comentários sérios. Você pode ver que uma pessoa como o Vladimir, que jogou no Corinthians, ou você pega um César Sampaio, que jogou no Palmeiras, são mais centrados, eles não têm espaço. O espaço deles é diminuto. Agora, se você contar piada, aí sim, é o seu papel, o seu lugar é ali. E isso, eu ainda vou te falar, Renato, temos que combater também dentro da estrutura do arcabouço de mídias de esquerda também. De compreender o lugar que um jornalista negro não fala só de racismo. Por isso que eu parabenizo o Meteoro pela iniciativa. Eu tenho um programa lá na Fórum também, que eu não fico falando de racismo, porque primeiro que não é doloroso falar de racismo, e segundo que nós temos que entender que por uma mulher, para falar coisa de mulher, não existe coisa de mulher. Todos os assuntos são para que a mulher jornalista fale. E não existe assunto de negro, né? Eu saí de uma mídia que toda vez que subia arroba lá no grupo do Telegram também, é porque morreu um preto era preso injustamente. Eu falei, desculpa, eu não sou da Atena Preto, gente. Eu não estou aqui para ficar fazendo obituário, para ficar fazendo... Eu não trabalho no DDHPP. Então, entenda esse posicionamento, que nós estamos aqui para reconstruir uma mídia que dialogue com os interesses públicos. E o interesse público aqui tem diversas pessoas nesse chat e vários interesses. Então, essa mídia aberta, em especial, ela tem que contemplar todas essas pessoas que aqui estão. Se não for assim, não é uma concessão pública, tem que ser rediscutido tudo isso.